Que a paz do nosso Mestre, irmão Jesus, invada os nossos corações e permaneça em nós. Eu estava observando essa logomarca de vocês aqui, que traz Jesus maior do que a terra, e isso me chamou a atenção para a gente começar a nossa conversa. Muitos de nós ainda insistem em manter Jesus numa situação de dor, numa situação de sacrifício, muitas vezes associando o sangue de Jesus à nossa proteção, e nós esquecemos de ver Jesus no tamanho da figura que ele verdadeiramente é. Quando nós temos a oportunidade de olhar a Revista Espírita de fevereiro de 1868, nós vamos encontrar 3 mensagens falando sobre os Cristos. Uma das mensagens é de Lacordaire e vem dizer o que é o tamanho de um Cristo. Chegado ao topo da escala evolutiva dos espíritos puros. Então nós sabemos que os espíritos são criados simples e ignorantes, percorrem uma caminhada evolutiva, atingem a condição de espíritos puros, mas ainda assim, dentro dessa categoria, eles continuam em evolução. Dentro do que nos é permitido conhecer, nós vamos encontrar o topo da escala evolutiva como a dos espíritos puros. Talvez quando nós estivermos no próximo tipo de mundo, o mundo de regeneração, nos seja permitido um outro conhecimento. Nos seja ampliado o nosso conhecimento, alargada a nossa capacidade visual para a escala dos espíritos. Mas imaginemos que atingindo a qualidade do espírito puro, onde não há mais a necessidade de o espírito reencarnar. O espírito é infalível. Não há possibilidade mais de estar suscetível às paixões do corpo físico. Não se submete mais aos vícios que nós conhecemos. Inicia um novo processo de evolução até o momento que ele atinge o topo dessa escala evolutiva. Dentro dos espíritos puros, o topo são os Messias, são os Cristos, os enviados e os filhos de Deus que nós conhecemos. Tivemos a oportunidade de conviver com um deles aqui na Terra. Mas a nossa pequenez ainda é tão grande, nós não conseguimos entender a grandeza do Cristo. E nós precisamos descê-lo ao nosso tamanho para conseguir compreender. Então nós imputamos ao Cristo a nossa pequenez. Nós temos necessidade de falar dele em sofrimento, temos necessidade de mantê-lo na cruz. Muitos de nós ainda supervaloriza o Cristo na cruz. Tem um pouco da questão da culpa que a criatura carrega pelos erros cometidos. Então nós projetamos no Cristo a nossa natureza, quando na verdade a proposta do Cristo foi que a natureza dele pudesse ser um modelo para que nós seguíssemos. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta então aos espíritos qual é o modelo mais perfeito que Deus tem nos oferecido para servir de guia. E a pergunta é enorme, a resposta é maior ainda: Jesus. Somente 5 letras. Jesus é então o modelo que nós temos aqui na Terra, enquanto habitantes de um mundo de provas e expiações, que nós podemos tomar como referência para realizar a nossa reforma. Nas palavras do próprio Cristo, é edificar o reino de Deus em nossos corações. E aí a proposta hoje
é nós tentarmos trazer o Cristo do mais distante que nós o colocamos, porque é impressionante como nós colocamos o Cristo distante. Como nós criamos um abismo entre a nossa situação, os nossos problemas, as nossas aflições e o Cristo. Então a proposta é esta. Esta tem que ligar aqui o bicho, porque senão não funciona. Eu vou convidar cada um de vocês a se transportar para esta paisagem. Então imaginem a paisagem do jeito que vocês quiserem, transportem-se para lá. Se quiserem tentar imaginar a temperatura, que não seja desconfortável, a brisa do vento no rosto, um momento de silêncio, de reflexão. E aí imaginem que vocês estão sentados neste banco, apreciando a paisagem e começam a pensar em Jesus. Se vocês tivessem a oportunidade de conversar com Jesus, e aí vocês vão sentir que alguém se aproxima de vocês, a curiosidade é grande, que a gente quer olhar para saber quem é, e esse alguém senta ao nosso lado, e nós sentimos a presença dele, o seu magnetismo. Vamos sentir a paz que ele disse que ia deixar para a gente. Ele não disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E aí nós vamos conversar com ele. Acabamos de transpor o abismo que foi criado pela criatura e convidamos Jesus a sentar do nosso lado. E vamos conversar com Jesus. Quando a gente quer conversar com alguém, nós temos uma sequência de perguntas a lançar para aquele ser que vai ser o objeto do nosso conhecimento. A gente tem curiosidade de conhecer aquela pessoa. Se é alguém que nós vamos contratar na nossa empresa, nós temos um padrão de perguntas a fazer sobre essa pessoa, como ele seria, como ele atuaria na nossa empresa. Se é uma paquera, nós já temos um outro padrão de perguntas que nós vamos fazer. Se é alguém amigo da casa espírita, já é outro padrão. Se é um colega de trabalho, outro padrão. Então, que perguntas nós faríamos para o Cristo? A primeira, eu acho que é a mais corriqueira de todas, é essa. Quem verdadeiramente é Jesus? E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém na vida de vocês, em algum momento da vida de vocês, se apresentou assim? Quando você está conhecendo alguém, por exemplo, eu poderia agora perguntar de vocês, pedir que cada um de vocês dissesse quem você é. Alguns iriam falar da sua profissão, não é? Eu sou professor, eu sou enfermeiro, eu sou engenheiro. Alguns talvez dissessem o seu estado civil. Eu sou casado, sou solteiro, tipo no fubá, e essas coisas não pode contar, tá certo? Enrolado, não dá para contar. Mas quem diria: eu sou o caminho? O que é então ser o caminho? Imaginemos que nós temos um espírito, que é o nosso modelo a ser seguido, e nós temos um percurso, um caminho a percorrer até atingir o nosso objetivo como criatura. E esse modelo já percorreu o caminho, já passou por tudo o que nós passamos, já enfrentou todas as dificuldades, já chorou todas as nossas lágrimas, já alegrou-se com todos os nossos sorrisos. Ele tem a autoridade suficiente para dizer que ninguém vem ao Pai senão por intermédio de mim.
Se ele é o modelo a ser seguido aqui na Terra, ele tem o caminho a ser percorrido como o modelo que nós precisamos tomar para a nossa vida, para que nós atinjamos a condição de espíritos puros e um dia venhamos a conhecer Deus assim como ele conhece. Quando ele diz, eu sou a verdade, o que ele quis dizer com isso? Muitos de nós se perguntavam, o que você é ou faz ou fala sobre a verdade? Me fale alguma coisa sobre a sua verdade. Muitos de nós vai dizer, eu falo a verdade. É o mais comum. Quando a gente fala com um menino, com um filho pequeno, meu filho, você está mentindo? Não, eu estou falando a verdade. Meu filho, não minta, independente do que seja, fale a verdade. E existe uma diferença muito grande em você falar a verdade, saber a verdade e ser a verdade. Significa que o Cristo pensa, o que ele sente, é exatamente o que ele faz. Situação que ainda está muito distante de nós. Muitas vezes nós pensamos uma coisa e falamos outra. Quantas vezes a gente está aqui conversando e diz assim, Pera, você pode fazer uma palestra na casa espírita tal dia? Posso, sem problema. Por que o meu rosto balançou negativamente? Ele reproduz a verdade de onde? Por que a boca falou uma coisa e o corpo falou outra? Quando nós conseguirmos juntar a verdade do pensamento, a verdade do sentimento e a verdade das atitudes, nós chegaremos um dia também à condição de sermos a verdade. Interessante é quando a gente observa a vida do Cristo, os momentos que ele ensinou para a gente, a grande maioria dos seus ensinamentos foi por atos. Totalmente desnecessária a fala. Não havia necessidade de falar. Porque havia uma comunhão perfeita entre o pensamento, o sentimento e a atitude. E quando ele diz que é a vida, e aí é uma questão, um conceito muito distante para a gente, porque nós ainda conseguimos nos prender à ideia limitante de que a vida é a vida do corpo físico. Entendemos a vida como aquilo que se inicia no nascimento e se termina com a morte. Mas quando ele diz que é a vida, ele quer nos dizer que quando entendermos os seus ensinamentos e praticarmos em plenitude, nós estaremos libertos da limitação do que é o mundo material. Teremos a plenitude da vida do Espírito. Muito bem, terminada essa primeira pergunta, dá até vontade de se levantar e ir embora, porque está muito distante para a gente. Mas aquela curiosidade continua a nos prender e avançamos na outra pergunta. O que você veio fazer aqui? De cara, talvez, a gente respondesse, talvez até de forma automática. Ele veio tirar os nossos pecados. Muitos de nós têm origem na Igreja Católica e foi isso que nós aprendemos lá. Isso não quer dizer que está errado. Essa é uma visão da criatura. Mas ele veio fazer muito mais. Ele veio praticar o Evangelho, mostrar que a lei divina, que o Evangelho na verdade não é dele, mas é uma lei de Deus e que essa lei de Deus ela é estabelecida em todo o universo. Que onde quer que nós estejamos, nós vamos precisar aprender a lei de Deus, que é a lei de amor. Então ele responde para a gente que veio para servir. E para que todos tenham vida em abundância. Imaginem vocês a pessoa de mais destaque que vocês possam imaginar. Cada um pode pensar, e eu até gostaria que manifestassem. Quem é a pessoa que ocupa uma posição social
econômica, política, que vocês acham de mais destaque? Tem que verbalizar, porque a gente ainda não está lendo o pensamento, vocês têm que me ajudar. Inclusive vai ficar gravado aí. Vai que tem voz direta aqui, né? Bora, meu povo. Digam aí um nome. Eu vou já me concentrar aqui para ver se sai alguma coisa. O Papa. O Papa. Imaginemos que nós estamos aqui nesta conversa e aquela porta se abre e o Papa Francisco entra até aqui e vai até a cozinha, pega lá na pia, lava uma louça que tem ali, bota um cafezinho para fazer, adoça com bastante carinho, bota numa bandeja, serve em várias xícaras e ele traz aqui e vai passando de um por um entregando aquele cafezinho. Num determinado momento ele vê que alguém, além do cafezinho, está com um pouco de fome. Ele volta lá dentro e pega um pedacinho de pão e vem e serve. E conversa com um e conversa com o outro. E alguém se sente um pouco mais triste, ele abraça, acalenta, conversa. Mantidas as devidas proporções, foi isso que ele veio fazer aqui. Imaginemos que ele veio nos abrir os olhos da nossa cegueira espiritual. Ainda somos nós, todos esses aqui. Todos esses aqui somos nós. Não só na época do Cristo. Somos cegos quando não conseguimos ver a dor do nosso irmão. Quando achamos que a nossa dor é maior do que a de qualquer outro. Somos surdos quando não conseguimos ouvir o nosso irmão. Quando achamos que os nossos problemas, as nossas realizações, os nossos orgulhos são os mais importantes e nós só queremos falar. Estamos aleijados, paraplégicos, quando não conseguimos sair da nossa posição de conforto e ir até o outro perguntar o que nós podemos fazer por ele. Somos paralíticos, esperando que alguém venha nos tirar daquela posição e nos colocar dentro da piscina da cura. Quando achamos que só os nossos males é que merecem a atenção. Estamos mortos, assim como Lázaro. Quando vivemos exclusivamente o nosso ego. O Cristo veio 2000 anos atrás, como ainda está disponível hoje, para nos abrir os olhos, nos abrir os ouvidos, nos permitir a fala, para levar àquele que precisa um pouco de consolo, uma palavra amiga, uma palavra de entusiasmo, de coragem. Ele está aqui, sentado ao nosso lado. Basta que nós peçamos a Ele e Ele haverá de realizar aquilo que nós pedimos. Quando Ele perceber que no nosso coração existe verdadeiramente o desejo da mudança, da cura dos nossos males. E aí continuamos cada vez mais curiosos. Então, como podemos servir também? Já que Ele veio para servir, já que Ele é o modelo que nós precisamos seguir. E Ele diz que toda vez que deres de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede, e cuidares de um doente ou um visitante preso, estarás servindo. E aí a gente fica pensando, mas será que então eu vou ter que fazer aquele pratinho de comida, eu vou ter que doar o arroz e o café para a casa espírita, aí eu vou estar fazendo o serviço que o Cristo falou. Aí quando alguém tiver sede, aí eu vou dar água. Vamos precisar avançar um pouco nos nossos conceitos materiais e ler nas entrelinhas. Aquele que tem fome é aquele que está faminto do Evangelho na sua vida. Aquele que tem sede é o que necessita beber do Evangelho na sua vida. Quando a gente atende um doente,
Não necessariamente estaremos realizando o evangelho indo para um hospital. Mas quando nós atendemos aquele nosso irmão que está dentro do nosso lar, o companheiro, a companheira, o filho, o pai, a mãe, que também são doentes da alma. Assim como nós. Nós somos doentes da alma. Cada um de nós tem os seus males. E quando nós visitarmos um preso, não precisamos necessariamente ir até uma prisão. Quem são os presos? Aqueles que estão presos na ignorância. Interessante é que para tudo isso, nós vamos precisar de uma boa dose de boa vontade. Porque muitas vezes, quando a gente quer insistir com o outro, na verdade nós queremos que o outro mude. E não é essa a proposta do Cristo. Servir ao outro não quer dizer mudar-lhe os conceitos, as convicções. Quer dizer fazer a ele tudo o que nós gostaríamos que nos fizesse, inclusive respeitar as convicções. Porque nós também gostamos de ser respeitados. E como nós gostamos. Mas, Senhor, nós também temos os nossos males, as nossas dores e as nossas aflições. E aí nós vamos argumentar com Cristo. Porque muitas vezes a gente fica assim pensando, poxa, tudo bem, eu estou sempre disponível para ouvir alguém, para atender alguém, para fazer um favor. Eu estou sempre disponível. Toda vida que me pedem, eu estou ali à disposição. Será que não tem uma vez que eu possa pedir a alguém e alguém vir fazer por mim? Será que eu não vou poder ter um dia que eu possa tirar para chorar? O povo pensa que espírita não chora, né? Não, espírita não chora não. Espírita já atingiu quase a perfeição, não chora, não passa por sofrimento. Será que ninguém vai vir cuidar das minhas dores, dos meus males, dos meus sofrimentos? Porque eu também tenho sofrimentos. Olha, a gente é solteiro, sofre porque é solteiro. A gente é casado, sofre porque é casado. A gente tem filho, sofre porque tem filho. Não tem filho, sofre porque não tem filho. Então, o sofrer é uma condição sine qua non do mundo em que nós vivemos. O que nós precisamos é mudar o nosso formato de ver o sofrer. Imaginar o sofrer como uma oportunidade de aprendizado, sempre. E então Jesus responde, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí a gente faz essa leitura e diz assim, pronto, agora deu certo. Agora é só eu começar a chorar que vai dar certo. Pronto, estou na minha. Olha aí, a Pera me deu agora a dica que foi 10. Muito bem, mas quem são os que choram? Diferente do que a gente possa imaginar, quando Jesus fala sobre os que choram, não são os que se fazem de vítima e que tudo choram. Os que choram são aqueles que tomaram consciência da sua verdadeira natureza. E aí nós vamos lá para a questão 919 do Livro dos Espíritos, por Santo Agostinho. Investiga no final do teu dia tudo o que você fez ao longo do dia. Procura ver os teus pensamentos, os teus sentimentos, como é que foi a tua conduta, como foi que você agiu com as pessoas. Procure ver se a forma como você agiu, se fosse outra pessoa agindo, o que você diria? Você teria um olhar de crítica ou de compaixão? Procure ver se hoje, quando você dormir e desencarnar, estará pronto para estar face a face com quem você verdadeiramente é. Fazer o exame de consciência. Exame de consciência. Não vão ter medo de dormir não, pessoal. O pessoal vai dizer, não vou dormir hoje não, porque vai que né, eu desencarno. Quando a criatura tem a consciência, então, da sua natureza, quais são os seus males, onde é que a criatura precisa corrigir os seus equívocos, é esse momento que a criatura chora. E o consolo vem do alto. É impressionante. Estava comentando com a Fran quando eu cheguei. Um dia desse eu disse assim, um dia desse foi outubro do ano passado. Acho que eu estava entrando na crise dos 46, né? Não sei nem se tem essa crise. Todo ano eu tenho uma crise no aniversário. Aí eu disse assim, eu vou deixar a doutrina espírita. Vou deixar a doutrina espírita porque eu não posso nem falar palavrão que preste.
Porque quando você vai falar o palavrão, você já se lembra que não, né? Espírito não pode falar palavrão. Eu tenho vontade de mandar um povo bem ali para aquele canto e não posso mandar. Eu tenho que estar o tempo todo com compaixão, com perdão, boa vontade, perdão 70 vezes, 7 vezes, e aquelas coisas que ficam remoendo na cabeça. Meu Deus, não dá para você, né? Assim, nem no escondido, nem no mais secreto do coração dá, porque Jesus lê. Eu vou deixar a doutrina espírita para eu poder pecar em paz. Aí, fui resmungar em algum canto, abri o Facebook, aí vinha lá. O Facebook gosta de lembrar as coisas que a gente postou no passado, né? 3 anos atrás, eu passei por uma situação de dor grande na família. Não vou nem falar para não deixar registrado, porque depois o pessoal me processa. Passei por uma situação de dor, de surpresa. Fui tomada de surpresa. Em um determinado momento, eu estava indo para o Paulo Estevão. Eu sou facilitadora do estudo da doutrina espírita, no ESD1, e me deixei abater. Tive vontade de chorar, né? Parei o carro e chorei. Disse, Jesus, olha, tu esticou a baladeira, bicho. Não dá não, os ombros são largos, mas não dá não, os joelhos são fracos. Não tenho a mínima condição, eu vou chutar o pinico. Não pode nem falar essas palavras. Olhe, eu fui tomada de uma paz que eu nunca senti na vida. E aí a mensagem, pera, não tinha ninguém dentro do carro, meu povo, encarnado, né? Ao ponto que eu olhei para o retrovisor para ver se não tinha um menino escondido dentro do carro, porque o menino é especialista para esconder dentro do carro, né? Olhei para o retrovisor para ver se eu conseguia ver essa entidade, esse irmão materializado. E ele disse, pera, esquece-te de ti mesma. Ora, trabalha, espera e confia. Meu povo, a vergonha foi tão grande. Quase que eu vou dirigindo só na direção, com a cabeça abaixada, que era para ninguém me ver, de tanta vergonha que eu senti. E aí, nesse dia, em outubro agora, eu estava chorosa de novo, e querendo deixar a doutrina espírita, vou deixar a doutrina espírita para eu poder mandar o povo para aquele canto. Aí abro o Facebook, vou perder tempo no Facebook. Quando eu abri o Facebook lembra uma postagem sua de 3 anos atrás. Qual foi? Pera, esquece-te de ti mesmo. Ora, trabalha, espera e confia. Fechei o Facebook e fui trabalhar. Não vai ser este ano que eu vou deixar a doutrina espírita. Acho que no próximo ano, em outubro, né? Quando vier o piti de novo. Mas Jesus, e por vezes sentimos-nos cansados da luta. Mas ele já havia previsto isso. As mensagens de 1862, publicadas na Revista Espírita, elas nos mostram que estaríamos entrando numa fase de turbulência. A humanidade iria passar por fase de transformação. Estamos todos passando por essa fase. E aí Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Quem de nós está cansado? Quem de nós está aflito? Alternamos cansaço, desesperança, aflição, angústia, tristeza, depressão. Somos exatamente ele. Tá também? Ou é 5 minutos para mim? 15. Ela fez assim, acho que foi 5 minutos. Como, Jesus, podemos ser mansos? Como? Se a nossa essência ainda é mais próxima da animalidade do que da angelitude, nós sofremos os efeitos do corpo físico. Nós ainda estamos sob o efeito da lei de conservação. Se eu pegar esse objeto aqui e jogar para vocês, a grande maioria de vocês vai levantar o braço para se defender. É a lei de conservação. Quando alguém nos agride, e hoje nós estamos sendo agredidos e estamos agredindo verbalmente, não mais como no passado, quando nós nos agredíamos fisicamente, bem mais do que hoje,
A resposta imediata da criatura é a tentativa de conservar-se. E muitas vezes, nessa tentativa de conservar-se, nós estamos agredindo. É da natureza, até por questões hormonais. Nós reagimos assim. O grande salto que a criatura haverá de dar é em educar-se. É em pensar antes de falar, refletir sobre os ensinamentos do Cristo. E aí ele diz: não resistais ao mal. Eu pensei que resistir ao mal era quando algum mal viesse para cima da gente, a gente ficasse impedindo o mal. Resistir ao mal é devolver o mal. Não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Esse é o momento que eu digo: esticou a baladeira. Não dá. É muito difícil. É muito complicado. E ao que te demandar em juízo a tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Fica difícil para a gente entender o que é túnica e capa, mas a gente vai entender que túnica é o que está do lado de fora e capa é o que está nos protegendo mais próximo. Qualquer conceito que você tenha do que é mais externo, do que seria supérfluo e do que é do necessário. Se alguém te pede, inclusive do que é teu supérfluo, dá também do que é o teu necessário. E o interessante é que nós atingimos um momento na humanidade que não estamos mais na infância espiritual. Talvez nós já estejamos saindo da adolescência para entrar na jovialidade. Já temos condição de refletir sobre isso. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda 2000. Muitas vezes nós achamos que não mais fazer o mal já é o suficiente. Não é mais. É necessário que deixemos a nossa condição de conforto. Que nós nos levantemos. Que nós nos direcionemos até o outro. E se houver necessidade de fazer além, inclusive, do que foi pedido, essa é a proposta para a mansuetude. Nossa, como é complicado. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. E aí, Jesus, o que é que nós vamos ganhar com isso? Porque a gente ainda vive na negociação. Tá bom, beleza, então eu faço. O que é que eu ganho com isso? Porque o fazer desprendido ainda não caiu a nossa ficha. A gente ainda sempre visa o que vem depois. Fazer hoje, preparar hoje para o amanhã. E aí Jesus responde: os mansos herdarão a terra. Herdar a terra significa que nós continuamos na terra no processo de transição planetária. Estamos entrando num novo tipo de mundo, que é um mundo de regeneração. Nós teremos um salto em termos de qualidade de ciência, de tecnologia, de modo de vida, de alimentação, qualidade nas relações, na produção, mas tudo isso necessariamente com a participação da criatura. Somos nós que vamos promover essa mudança. Já estamos recebendo, já algumas gerações, talvez até de 2000 e alguma coisa para cá. Na verdade, isso já era previsto na época da codificação espírita, 1862. Então, eles já vêm sendo enviados para cá espíritos regeneradores. São espíritos que vão promover o progresso da Terra. E nós já conseguimos identificar esses espíritos. Os codificadores nos disseram que as duas gerações já estão se fundindo. Nós temos características de uma e características da outra. Não podemos perder tempo se nós quisermos pegar este bonde. Senão, nós seremos degradados para outros planetas, assim como os capelinos foram para cá, por conta da nossa teimosia, da nossa persistência na ignorância. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída em ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional o movimento, no sentido de progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. E aí nós podemos escolher se queremos fazer parte desse processo ou não.
Jesus, algum dia estaremos contigo, assim como estás com o Pai? Olha que a nossa pergunta ainda é uma pergunta singela. Nós estaremos com Jesus, assim como Jesus está com o Pai? A nossa distância para Jesus é imensa. Vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta. Uma das características dos espíritos puros é a humildade. Muitas vezes equivocamos-nos achando que a humildade é se achar menor do que o outro. Não é. O humilde é aquele que sabe exatamente o seu tamanho, nem mais, nem menos. Nem se superestima, nem se subestima. Jesus, como espírito puro, nos avisa que nós podemos, inclusive, ser mais do que ele. Nos mostra, então, que o processo de evolução da criatura não tem fim. Porque se ele é o modelo a ser seguido aqui, no mundo de provas e expiações, deduzimos que no mundo de regeneração haverá um outro Cristo, talvez de um quilate maior. No mundo puro, no mundo perfeito, mais ainda. E ele nos diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos todos os potenciais a serem desenvolvidos. Mas não podemos esperar que o outro mude para que nós mudemos. O que nós precisamos efetivamente é tomar as rédeas do nosso rumo e mudar. Corrigir em nós as nossas falhas morais. Educar o espírito, nas palavras do Cristo, edificar o reino de Deus primeiro em nossos corações. Para que isso aconteça, o que nós devemos fazer, Jesus? E aí ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, eis o maior e primeiro mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo, eis aí toda a lei e os profetas. Mas ele sabe que nós não temos condição de amar ainda incondicionalmente. E aí a gente pergunta, por onde é que eu devo começar? Nós ficamos esperando o grande evento evangélico das nossas vidas. O pessoal que é da minha idade, deve ter poucas pessoas aqui, vocês são bem mais novos, né? O pessoal assim, aí vocês pesquisam no Google que eu vou falar, certo? Nós esperamos a virada do milênio, do ano de 1999 para o ano 2000, como se fosse o fim do mundo. Tem gente que balançou ali a cabeça porque leu já alguma coisa, não foi? Não, sou da sua idade. Não precisa. Nós esperamos ansiosos a virada do milênio. Impressionante. Muita gente vendeu tudo que tinha, muita gente fez tudo que nunca tinha feito na vida, achando que o mundo ia acabar. E aí foi grande a surpresa quando no dia 1º de janeiro do ano de 2000, acordamos e o mundo não tinha acabado. Tem até a música do Eduardo do Sec, né? Que o mundo não acabou. Arregaçamos as mangas e tivemos que trabalhar. Mas a nossa vontade de ter o grande evento da nossa vida nos adiou, nos fez adiar esse evento para o ano de 2012. Que é o da profecia maia. Eu tenho certeza que agora o mundo acaba. Então eu vou fazer lutar para que isso aconteça. Não acabou. Nos decepcionamos mais uma vez e continuamos esperando que venha o grande momento evangélico das nossas vidas e esquecemos de realizar o evangelho todo santo dia. Com quem? Com aquela pessoa que está mais próxima. Façam aos outros aquilo que gostariam que vos fizesse. Esse seria o alicerce da construção do edifício divino no coração da criatura. Nós ainda não sabemos amar incondicionalmente, porque a gente ama aquele que nos ama. E como é fácil, como é maravilhoso, até o momento que ele nos decepciona. E quando ele decepciona aí, aquela promessa eterna, aquela tatuagem que nós fizemos, já dá vontade de fazer uma mudança. Tem gente que já está fazendo tatuagem deixando uma brecha, né? Para se acabar o relacionamento, já mudar a tatuagem e fazer outro desenho. O nosso amor é absolutamente condicionado às nossas exigências egóicas. Se a criatura que é o objeto do meu amor me decepciona, 1 milímetro que seja, o meu amor já mudou. Aquele grande amigo, eu tenho amigos, que a gente abre a boca para dizer que são amigos, amigo do peito, brother. Quantas e quantas amizades foram rompidas agora nessa campanha política? Quantas pessoas excluíram uns aos outros do Facebook simplesmente por divergências ideológicas? Amizades ficaram aonde?
A admiração pelas pessoas ficou aonde? Por conta de uma divergência? E por que você acha que o seu pensamento é o verdadeiro e o do outro não? Por que o seu pensamento é melhor do que o do outro? Se o outro é tão amado por Deus como você é. Sejam humildes, justos e misericordiosos. Façam a caridade, perdoem. Quantas vezes? 7 vezes cada falta de cada pessoa. Deixe-nos uma mensagem então, Jesus. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz das coisas do mundo, mas a paz das coisas de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque Ele veio em nome de Deus. Ele disse que Ele e o Pai são um só. Ele entende a vontade de Deus e realiza a vontade dele. O mistério de vida de um espírito dessa envergadura é realizar a vontade de Deus. Como? Fazendo ao outro exatamente o que ele gostaria que ele fizesse. Mas como ele já atingiu um patamar maior do que isso, ele ama incondicionalmente. Espíritos dessa envergadura reúnem em si todos os saberes e o somatório de todos os amores. Os nossos amores ainda são pequenos. Amor de pai, que é diferente do amor de mãe, que é diferente do amor de filho, de filha, de avô, de avó, de irmão, de irmã. Amamos o primeiro filho diferente do segundo, do terceiro. O nosso amor aos 14 anos é diferente do amor aos 25, é diferente do amor aos 50. O nosso amor é seletivo. Imagine uma criatura que conhece todos os amores, que tem como principal sentimento no coração a compaixão pela criatura, ao ponto de estar sendo crucificado e pedir ao Pai que nos perdoasse, porque não sabíamos o que fazíamos. Enquanto muitos pensam que ele se foi, quando nós temos a oportunidade de ultrapassar as portas da morte, como ele ultrapassou, na leitura da Bíblia, nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, no 1º capítulo, coisa que a criatura faz questão de não estudar, faz questão de não ler. Talvez até façamos a mesma questão de não mostrar para os outros, porque alguns têm conhecimento disso e guardam esse conhecimento. Ao 3º dia, Jesus ressurge e permanece convivendo com os apóstolos por 40 dias, realizando as mesmas coisas que ele havia realizado. Dando a visão aos cegos, a audição aos surdos, dando voz aos mudos, levantando os paraplégicos, fazendo andar os tetraplégicos. Aqueles que tinham as mãos entumecidas, ele fazia abrir as mãos e voltar ao labor, consolando os corações, falando sobre a vida eterna. Ele nunca nos deixou. Muita paz.